Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre saúde da pessoa idosa. Se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui é o local para você que é idoso, que é cuidador, que é familiar, que é profissional de saúde e atua junto a pessoas idosas. Se também, né, você está me assistindo pela primeira vez, vai me assistir pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários, né? Isso sempre é muito importante para mim. Convide seus amigos, as pessoas que você acredita que são interessadas no assunto saúde da pessoa idosa, porque para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje, em especial, nós vamos conversar sobre a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Vocês vão entender o que é, qual a importância dessa avaliação, por que vocês devem fazer, por que vocês devem procurar serviços que façam essa avaliação. A gente vai falar, vou falar um panorama geral da avaliação, né? Falando sobre as dimensões que nós, né, os geriatras ou os gerontólogos, profissionais também especializados em saúde da pessoa idosa, quais os domínios que a gente faz dessa investigação, quais são os benefícios para você que é idoso, ser avaliado multidimensionalmente, tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui no Instagram para a Ângela, boa noite para a Jana Guiar, boa noite aqui no Facebook para Maria Teodora, boa noite para Glaciete, sejam bem-vindas. Quem mais estiver por aí também, gente, deixa boa noite de vocês, tá bom? Eu morro de saudade de vocês, não tenho conseguido mais, né, fazer aquelas lives diárias. Estamos aí numa frequência de 1, 2 vezes na semana no máximo, né? Mas estamos na média aí de 1 vez na semana nesse ano, né? É o que eu tenho conseguido, mas deixa eu só colocar o celular aqui. Mas sabendo vocês, né, que nós temos mais de 400 vídeos lá no canal do YouTube falando sobre diversos temas, né? Demência, alimentação, sono, autoestima, tudo que vocês imaginam sobre saúde da pessoa idosa, a gente tem lá no canal do YouTube, então vocês podem assistir, né? Podem maratonar os vídeos lá e sempre que for possível eu estarei por aqui, tá bom? Quero dar uma boa noite também para a Laodiceia, saudade, Maria Inês também. Gente, eu morrendo de saudade de vocês, assim, muito feliz, né? Porque todas as minhas alunas aí, ex-alunas, estão participando dessa live de hoje. Bom, vamos já então direto para o assunto. Vou pedir a vocês que não compartilharam a live, que vocês compartilhem. Vamos falar desse assunto tão importante, né? Bom, a avaliação multidimensional do idoso. Por que é importante, né? Eu vou falar o que é, mas primeiro vou falar a importância da avaliação. O que acontece? Os idosos, em geral, têm apresentações típicas de doenças, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eu já falei aqui com vocês. Febre em idoso, né? Infecções em idoso, pneumonia, etc. Muitos idosos não vão apresentar febre. É uma manifestação atípica de doença, né? Então, muitos idosos têm manifestações atípicas, diferenciadas de várias doenças, ou seja, para você identificar, tem que ser feita uma avaliação diferente, não é aquela avaliação clínica normal que o médico faz ali com o adulto, com o adolescente, com o idoso. Essa avaliação, ela tem que ser muito mais complexa, tem que ser uma avaliação muito mais profunda. A gente tem que estar olhando outras dimensões, né? Porque, além dessas apresentações atípicas, né, diferenciadas, características diferentes que o idoso apresenta quando ele é acometido por determinadas doenças, né, a gente tem o fato de que muitos idosos têm várias doenças, ou seja, não tem uma doença só, são várias. Por esse motivo, muitos idosos utilizam várias medicações, algumas prescritas pelos médicos, outras não. Muitos idosos se automedicam, infelizmente. Tudo isso vai demandar uma avaliação integral, uma avaliação global do idoso para que não aconteça o que? Erros nas avaliações, né? Seja nas avaliações médicas, avaliações sociais, psicológicas, de enfermagem. Muitas vezes a gente incorre em erro se a gente não aprende a fazer essa avaliação multidimensional. Então, o que a gente precisa entender? Os idosos têm essas características específicas, falando de forma geral do idoso, mas além disso a gente precisa entender também que dentro do grupo de pessoas idosas a gente tem o que a gente fala que é uma heterogeneidade, ou seja, cada idoso tem uma característica, né? Se a gente pegar um grupo de 10 idosos, a gente vai perceber que cada um, embora tenha algumas características parecidas, cada um vai ter a sua especificidade, né? Então, você pode pegar um grupo de 100 idosos de 60 anos e você vai perceber que cada grupo
tem uma característica, seja pelas condições de vida às quais, né, esse idoso foi submetido, né, condições, possibilidade de acesso à educação, à saúde, né, a viver num ambiente urbanizado, numa casa salubre, né, tem também as questões de um modo de vida que essa pessoa optou viver aí desde a adolescência, juventude, fase adulta, enfim, que continua vivendo agora na fase do envelhecimento. A gente tem questões pessoais, por exemplo, algumas pessoas, alguns idosos são mais resilientes, outros são menos resilientes. Tudo isso vai fazer com que cada idoso tenha uma característica particular, e por isso ele demanda uma avaliação que olha para ele de uma forma integral, né? E que consiga ver todas as dimensões de vida desse idoso. Isso é muito importante. Para quê? Para que a gente chegue num diagnóstico e para que a gente consiga acompanhar esse idoso e traçar um plano, né? Um plano de cuidados para essa pessoa idosa, que vai trazer inúmeros benefícios, e eu vou falar sobre isso. Então, essa avaliação que a gente fala multidimensional do idoso, que tem aí vários nomes, né? A gente escuta falar de uma forma muito comum, avaliação geriátrica gerontológica, né? É um tipo de avaliação que é necessário fazer. Por quê? Primeiro, a gente vai identificar todos os problemas do idoso. Ao invés de você ficar passando por um profissional aqui, outro ali, 500 milhões de profissionais, né? Quando você faz uma avaliação, em geral, essa avaliação multidimensional, ela é feita por um grupo de profissionais, ela é multiprofissional, né? Então, um profissional só pode fazer essa avaliação, mas o interessante é que tenha uma equipe, né? Uma equipe multidimensional, que tenha lá o médico, o enfermeiro, o assistente social, o fisioterapeuta, né? O gerontólogo em especial. Mas, por exemplo, o gerontólogo ou o geriatra pode fazer essa avaliação multidimensional, ou um outro profissional especializado em saúde do idoso, e aí fazer os devidos encaminhamentos, desde que tenha uma coordenação do cuidado. Então, por exemplo, se eu sou a pessoa que vai coordenar os cuidados para você, idoso que está assistindo aqui a live, né? Eu posso fazer a sua avaliação, ou eu posso fazer, a gente pode fazer multidisciplinar, vários profissionais vão estar envolvidos, mas vamos supor que eu sou a coordenadora, né, do seu processo de cuidado. Eu vou ser aquela pessoa responsável por unir, né, com o auxílio dos outros profissionais, unir todas as informações que você vai me fornecer para chegar num caminho, num plano de cuidados para você, para não acontecer o que acontece com os idosos, né? Hoje em dia, toma várias medicações, vão em vários médicos, em vários assistentes sociais, vários psicólogos, e aí muda. São várias condutas, cada profissional adota uma conduta, cada um olha parceladamente para aquele idoso como se ele fosse um objeto, então um olha a cabeça, outro olha o pé, outro olha a família. Isso faz o quê? Com que o processo, né, de saúde do idoso seja cada vez mais complicado. Ao invés de ser um processo de saúde, vai ser um processo de doença. Então, a avaliação multidimensional é uma avaliação que a gente vai tentar identificar todas as questões do idoso, seja as questões psicológicas, cognitivas, sociais, né, físicas. A gente vai avaliar a mobilidade, eu vou falar sobre isso também para vocês, para que a gente, colhendo todas essas informações, a gente consiga chegar aí na identificação desses problemas, mas para quê? Não é só identificar esses problemas, é identificar e propor um plano de cuidados para o idoso. Antes de continuar, eu quero dar uma boa noite aqui no Instagram para Aninha, quero dar uma boa noite aqui também para Matilde. Todos vocês que estão entrando aí também compartilhem, tá bom? No Facebook aqui também, Elaí, seja bem-vinda, Maria de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui para essa live tão importante, né? Então, vamos lá, a gente identifica os problemas, a gente faz um plano de cuidados para o idoso, isso é muito importante, né? E o que isso vai fazer? Vai auxiliar, vai ser um guia para a gente tomar decisões em relação ao idoso. Então, o maior pecado que o idoso pode cometer, né, é não buscar um profissional que faça essa avaliação multidimensional. Ah, Juliana, como que eu faço isso? Em geral, né, no Brasil, não são todos os municípios, né, mas muitos municípios brasileiros já têm um centro de referência do idoso. Então, o que vocês devem fazer? Primeiro, buscar, né, no município de vocês se existe um centro de referência do idoso, ou se dentro da própria unidade básica de saúde existe uma equipe profissional que vai atuar junto à população idosa.
e geralmente isso existe. Só que muitos idosos não sabem. No município que eu trabalho, por exemplo, existe, né, programa de atenção integral ao idoso, que eles fazem essa avaliação multidimensional. Mas muitos idosos não sabem. Então, o que eles fazem? Eles vão no médico aqui, no outro médico ali, no outro médico lá, um assistente social aqui, um psicólogo lá, e a vida, a saúde desse idoso é uma confusão só. Então, o primeiro passo é você procurar uma equipe no seu município, equipe de atenção integral ao idoso, programa de atenção integral ao idoso, ou dentro da unidade de atenção básica aí do seu município, né? Que a gente chama de estratégia de saúde da família. Procure saber se existe uma equipe que faz esse trabalho junto ao idoso. Clínicas particulares também, clínicas de geriatria e gerontologia, geralmente tem uma equipe também multiprofissional que vai fazer essa avaliação multidimensional. Então, você vai lá procurar um gerontólogo ou geriatra, né? Esse profissional vai fazer uma avaliação multidimensional, vai fazer os determinados encaminhamentos e você vai ser acompanhada por uma equipe e não apenas por um profissional. Então, a gente tem esse trabalho no SUS e a gente tem esse trabalho também nas redes particulares. O ideal, Juliana, eu vou procurar um geriatra agora, nunca tive. Vou para um geriatra particular. Procure saber se na clínica desse geriatra, né, se ele faz essa avaliação multidimensional, se tem uma equipe ali para te atender ou se vai ser só esse profissional. É muito importante que tenha uma equipe que faça essa avaliação, tá bom? Quero dar uma boa noite pro Bruno, seja bem-vindo, Bruno, gratidão pela sua presença, tá bom? Ismênia também, seja bem-vinda, gratidão aqui, Ismênia, gratidão pela sua presença, tá bom? Então, vamos lá. Como que é feita essa coleta de dados, gente? Quando a gente fala dessa avaliação multidimensional, a gente está dizendo o seguinte, existem instrumentos de avaliação, tá? Instrumentos padronizados. Então, vamos dizer assim para vocês, são formulários, falando de forma simples, né? Como se fossem, assim, formulários que têm um número determinado de perguntas, pré-determinadas algumas respostas possíveis que esse idoso vai dar, e a partir dali nós profissionais vamos fazer uma classificação, e essa classificação vai dizer para a gente qual que é o seu estado atual em relação a várias coisas. Então a gente tem as escalas, por exemplo, que vão avaliar a questão de mobilidade, a questão de flexibilidade, que vão avaliar se o idoso ele consegue fazer as atividades básicas de vida, por exemplo, se ele consegue tomar banho sozinho, se ele consegue comer sozinho, preparar a própria comida, mudar de roupa, se ele consegue ir ao banco, se ele consegue ir à feira, ir ao supermercado. Tudo isso vai ser avaliado, né? Vai ser avaliado, por exemplo, se esse idoso escuta bem, se esse idoso consegue enxergar bem. Vai ser avaliada a questão da cognição desse idoso, só que tudo isso não é uma coisa subjetiva, né? Por exemplo, eu chego aqui, deixa eu conversar aqui com você. Eu acho que você pode estar com a demência. Eu acho que a mobilidade não está boa. Não é assim. Existem escalas geriátricas, gerontológicas, que nós, profissionais especializados, utilizamos. Aquilo ali vai dar um score para a gente, vai nos dar uma classificação para dizer se você é um idoso, por exemplo, que está numa situação de risco, de fragilidade, se você é um idoso que está numa condição de risco de institucionalização, ou seja, de ir para uma instituição de longa permanência, porque você tem vínculos, né, sociais, vínculos familiares precários. Vai nos dizer, por exemplo, se você está desenvolvendo um processo de depressão, e tudo isso vai nos orientar em relação às condutas, né, que nós profissionais vamos ter em relação a você idoso. Então, assim, a coleta de dados é por esses instrumentos, que são testes, que são instrumentos padronizados que nós utilizamos, e os profissionais, eles precisam ser treinados, né? Então, por exemplo, quem está lá dentro do nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, quando terminar essa live, eu vou encaminhar para vocês o material do Ministério da Saúde que fala, né, sobre essas escalas, né, da avaliação multidimensional para o idoso. Mas não adianta você ler só e achar que você vai conseguir aplicar, se você é profissional que está aqui, né? Porque você precisa de treinamento, você precisa de alguém que esteja junto com você no momento que você for aplicar, para você estar atenta a diversas situações ali que são importantes você se atentar, porque de uma primeira vez que você for fazer esses testes, possivelmente você vai incorrer em erros. Então é importante que você seja treinado. Existem dentro das especializações, todas as especializações em saúde do idoso ou em geriatria e gerontologia vão ensinar os profissionais a fazer essa avaliação multidimensional. Mas existem também treinamentos para quem não é especialista. O Ministério da Saúde ele tem feito também vários treinamentos nesse sentido. Vocês podem procurar pela internet também, tá bom? A equipe mínima, como eu falei,
em geral, aí é um médico, um enfermeiro, um assistente social. Agora estão entrando os gerontólogos, né? O ideal era que tivessem geriatras e gerontólogos. Inclusive, eu defendo muito que o gerontólogo seja o profissional que coordene esse processo de cuidado, mas a profissão ainda está crescendo. Então, hoje se considera que uma equipe mínima seria de médico, enfermeiro e assistente social, podendo incluir outros profissionais de saúde, de preferência dentro desse leque, né? Deve ter um coordenador, como eu falei para vocês, essa triagem para identificar esses problemas do idoso, planejar esse plano de cuidado, né? É bom que seja um profissional que já tenha uma expertise, que já trabalhe com idoso, né, que já seja especializado, que tenha feito treinamentos, né, porque vai ser necessário encadear essa entrevista, né, a gente não pode seguir, né, quando a gente vai fazer uma entrevista com idoso, seguir uma linha, né, eu tenho aqui um formulário, né, com tantas perguntas, e eu vou seguir daqui para lá, não. Você pode fazer um outro encadeamento aí, à medida que essa entrevista com o idoso vá acontecendo, né? Então é legal que seja um profissional que tenha uma expertise aí já na área. Pode acontecer também, como eu falei para vocês, geralmente tem uma clínica ou é a unidade de atenção básica que vai coordenar esse cuidado, vai fazer esse plano de cuidado. Pode ser necessário alguns encaminhamentos para fora, né, para um médico especialista, para um outro profissional que não está dentro dessa equipe. Mas essa pessoa que é o coordenador do cuidado, né, que é o responsável por esse plano de cuidados, junto com os outros profissionais, mas que vai coordenar, vai ter também essa contra-referência, né, desse profissional para o qual o idoso foi encaminhado, né, para fora dessa equipe. Então, vamos supor, foi necessário que esse idoso faça uma avaliação com o ortopedista, né? E esse idoso foi encaminhado, foi agendado uma consulta com o ortopedista, ele vai voltar com essa prescrição do ortopedista, com essas orientações do ortopedista e vai trazer para essa equipe. Por quê? Porque quando se faz essa avaliação, a gente vai saber tudo sobre esse idoso, né? Por exemplo, as medicações que ele toma, para que sejam estudadas, né? Sejam estudadas as interações entre essas medicações, por exemplo, né? Os horários das medicações, para que seja vista a questão nutricional, ou seja, a questão da alimentação dele, quais os horários adequados, o que ele precisa comer, quais os suplementos que ele já está tomando, ou que ele vai precisar tomar, para quê? Para que seja organizada, né, a vida dessa pessoa idosa. Qual que é a ênfase? O objetivo principal, né, da gente fazer essa avaliação multidimensional do idoso é a gente melhorar a qualidade de vida do idoso. Porque, infelizmente, o que a gente vê? O idoso que bate de porta em porta em 1000 serviços de saúde, a qualidade de vida dele não melhora. A qualidade de vida desse idoso cai. Cai por quê? Como eu falei para vocês, tem interações medicamentosas aí, tem condutas, né, que cada um médico vai adotar, ou que cada profissional, essencial, psicólogo vai adotar, sem que haja essa coordenação. E aí, muitas vezes, uma conduta entra num caminho diferente de uma conduta de um outro profissional, então vira uma bagunça só. Por isso que é importante a gente ter essa coordenação de cuidado que vai melhorar essa qualidade de vida do idoso. E tem um outro objetivo dentro dessa discussão também, que é, quando a gente faz essa avaliação de vocês, né, por meio dessa escala, a gente vai conseguir avaliar os riscos, por exemplo, risco de queda. A gente faz uma avaliação ambiental, a gente vai ver quais são os riscos de queda que você tem, né? Ou a gente percebe, por exemplo, que o idoso já está apresentando aí uma diminuição de massa muscular. Então, tudo que a gente vai avaliar vai nos dar uma ideia dos riscos que esse idoso está correndo. E dentro desses riscos, a gente vai poder agir precocemente, agir para a sua situação não piorar. Entendeu? Então, isso vai fazer com que você não tenha condições lá na frente mais profundas, mais agudas, de doenças que necessite, por exemplo, uma hospitalização, né, que necessite uma cirurgia, necessite uma intervenção aí mais profunda. A gente vai tentar prevenir, né, a ocorrência de questões aí mais difíceis. O que a gente faz, então, nessa avaliação fechando, né? Eu vou trazer umas orientações, vou ler os comentários de vocês. O que a gente vai avaliar nessa avaliação multidimensional? A gente vai fazer uma avaliação física e funcional, ou seja, a gente vai avaliar, como eu falei, mobilidade do idoso, a gente vai avaliar o equilíbrio, vai avaliar a marcha, vai avaliar as atividades básicas de vida, que o idoso consegue fazer sozinho, se ele consegue levar a vida dele de forma autônoma, se ele consegue fazer as atividades de autocuidado, ou se ele precisa de outras pessoas para ajudar. A gente vai avaliar a saúde mental e cognitiva, ou seja, depressão. A gente vai rastrear demências, né? Às vezes esse idoso já está com demência, você pode estar com sintomas de demência, você não percebe, claro, né? Se você tiver com uma demência,
você não vai perceber, provavelmente, os sintomas, né? As pessoas de fora que muitas vezes vão perceber. E aí é possível realizar testes através dos quais a gente vai rastrear essa possibilidade de demência em você. Existe a questão de suporte social, então a gente tem escalas que a gente vai utilizar também para a gente avaliar aí, por exemplo, né? Você tem familiares que te ajudam? Quais são esses familiares? Quantos são? Para cada um desses familiares, com o que você pode contar deles, né? Porque tem essas especificidades. Tem gente que tem uma família de 20 pessoas, mas só pode contar com uma. Ou tem várias que só podem contar para uma determinada situação, mas para outras não. Por exemplo, uma internação. Né? Muitas vezes você tem várias pessoas na família, mas ninguém presta para ir lá ficar numa unidade de saúde com você. Então a gente vai avaliar quantos familiares, né, podem te dar suporte, em que situações eles podem te dar suporte, como que você se sente protegido, né, em relação a eles. Você tem essa sensação de proteção ou você tem uma sensação que se acontecer alguma coisa com você, você vai ficar sozinho, né? A gente vai avaliar os vínculos seus também com a questão da comunidade, né? Tem um apoio religioso, tem um apoio da associação de moradores, né? Quais são os grupos, né, dentro dos quais você se sente apoiado, protegido ou não. E aí essa avaliação social vai dar para a gente a ideia de que se você sofre o risco, né, de institucionalização ou não, como eu falei, né? Qual tipo de trabalho é necessário fazer com essa família para que sejam construídos vínculos mais fortes. Tem a questão da avaliação também do ambiente. Então, a gente vai avaliar, por isso que é legal, né, quando a gente pensa assim, avaliar a questão do ambiente profissional e a própria residência desse idoso, para avaliar, por exemplo, né, a questão de acessibilidade. Às vezes o idoso ele mora num local que tem escada, né, e ele tem que subir escada, isso é um risco para ele, principalmente dependendo das condições físicas, né, por isso a gente une uma coisa com a outra, né. Facilidade de circulação dentro da casa. Às vezes a gente percebe que é uma casa cheia de objetos pelo chão, é uma casa mal iluminada, né? É uma casa que não traz segurança para o idoso, ou é uma casa onde o idoso não tem privacidade. Então, tudo isso a gente vai avaliar, a gente vai ver, né, o quanto que esse idoso está protegido ou não, quais são os riscos dentro do ambiente, para a gente também propor, inclusive, ações dentro do próprio ambiente onde esse idoso mora, tá? Júlia, só um minutinho, gente. Júlia, chega aqui um instantinho. Chega aqui um instantinho. Pega minha carteira. Pega para você pagar para mim, tá bom? Tá ali na minha bolsinha vermelha. Pedindo aqui, gente, pedindo coisa aqui na farmácia. Esqueci. Esqueci da live e pedi farmácia aqui. Enfim. Só um minutinho, gente, que eu já volto. Me espere um segundinho que eu já volto, tá bom? Voltei, gente. Só eu mesma. Bom, então a gente faz essa avaliação social, psicológica do ambiente, né? Avaliação da saúde mental, cognitiva, avaliação física, né? E tudo isso vai nos ajudar, então, a trazer um panorama aí e a gente vai construir um guia, né? Um plano de cuidados para essa pessoa idosa. Então, qual que é a minha orientação para vocês, né? Fechando aqui para eu ler as perguntas. Primeiro, procure um serviço de saúde, né? Voltando ao que eu falei no início da live, onde você tenha uma avaliação, onde se faça essa avaliação multidimensional. Geralmente, onde que vai se fazer essa avaliação multidimensional?
como eu falei, nos centros de referência do idoso, ou programa de atenção à saúde do idoso, cada município tem um nome, ou dentro das próprias unidades básicas de saúde, geralmente há um grupo de pessoas responsáveis pelo atendimento ao idoso, um grupo de profissionais especializados. E aí eles vão fazer. Se você procura rede privada de saúde, né, se você tem condições de pagar o seu tratamento, você também pode procurar clínicas de geriatria e gerontologia, né? E aí você vai conseguir passar por essa avaliação multidimensional. Hoje a gente tem muitos gerontólogos especialistas ou gerontólogos, né, da graduação em gerontologia que fazem também essa avaliação. Também é muito importante, eu sou profissional, eu quero aprender a fazer. Eu vou encaminhar o material para vocês podem entrar no meu grupo do WhatsApp ou no Telegram. Eu vou encaminhar o material do Ministério da Saúde, mas só aquilo não basta. Eu, por exemplo, fiz 2 especializações em saúde da pessoa idosa, né? Nas 2 eu estudei, né, como aplicar a avaliação multidimensional, especializações de 2 anos, né? Hoje eu estou fazendo doutorado e tenho uma grande experiência nisso, mas no início foi muito difícil. Então, não é só pegar e aplicar de qualquer jeito, né? Você lê aquelas primeiras orientações, mas você tem que ler artigos, tem que ler discussões, tem que ter experiência de outros profissionais para discutir com você. Então, o ideal é que você faça um treinamento ou que você procure uma especialização em gerontologia e em saúde do idoso para você aprender a aplicar realmente esses instrumentos, tá? Então, não tente fazer assim, só lendo o material que eu vou mandar. Leia, é bom para você ter um panorama, você que é profissional vai entender melhor, já vai ter uma visão melhor quando você atender a pessoa idosa, mas não basta, tá? É necessário um aprofundamento. Existem várias produções do Ministério da Saúde sobre isso, que eu vou encaminhar para vocês. É um caderno de atenção básica, né? O caderno de atenção básica e envelhecimento e saúde da pessoa idosa de 2006. Tem outras produções também. Essa é uma produção maior. Se vocês forem procurar na internet a avaliação multidimensional do idoso, vocês vão achar várias produções maravilhosas do próprio Ministério da Saúde que vocês podem ir estudando, né? E treinando e trocando ideia com outros profissionais aí para vocês aprenderem a fazer essa avaliação. Também é muito interessante conhecer, gente, a caderneta, você que é idoso, né? Conhecer a caderneta de saúde da pessoa idosa. A gente tem lá uma caderneta, por exemplo, de vacinação da criança, né? Onde se colocam algumas identificações lá, algumas avaliações. Existe a caderneta de saúde da pessoa idosa, que é enorme, né? É bem grande. Vocês podem procurar também na internet, no Google, caderneta de saúde da pessoa idosa, que os serviços, né, de atenção integral ao idoso do SUS, eles vão utilizar essa caderneta. E nessa caderneta tem o resultado de todos esses testes, né? Que eu não citei aqui cada teste para vocês, não vale a pena, mas para os profissionais, vocês que são idosos, né? Precisam só entender que a gente vai avaliar todas essas dimensões. Mas nessa caderneta vão ter os resultados, né? E algumas propostas ali também de cuidado para o idoso. Então é legal que os profissionais, né, conheçam essa caderneta de saúde da pessoa idosa. É interessante que os idosos também conheçam essa caderneta de saúde da pessoa idosa, porque é um bom instrumento que a gente pode utilizar para estar avaliando o idoso, para estar registrando todas as informações do idoso e fazendo o acompanhamento do idoso aí ao longo de toda a trajetória, de toda a vida dele, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver, quem tiver perguntas, pode colocar perguntas, né? A Irani colocou aqui que ela tem a caderneta, né? A caderneta da idosa tem muita coisa, é isso mesmo, Irani. Boa noite, Helena, gratidão. Maria Inês aqui falando do gatinho, né? Ele adora uma live, gente, olha lá. Toda live ele tá ali, ó, todo fofo. Adora aparecer na live, nunca vi. Eu tenho 4, mas eu acho que é só ele que aparece na live, geralmente, né? Boa noite, Irene Vicente. Boa noite, Terezinha Beguelini, que já compartilhou a live, né? Já marcou várias pessoas. Maria Teodora, que está gostando, falando da situação familiar. É muito importante, né? Flávio também, seja bem-vindo. Então, uma das dimensões que poucos profissionais de saúde trabalham, gente, é justamente essa questão da social, tá? Então, muitas vezes, mas o idoso vem aqui na unidade de saúde várias vezes, o idoso é poliqueixoso, o idoso não sei o quê, né? E as pessoas não fazem essa avaliação da rede de suporte familiar do idoso. Isso é muito importante, a gente avaliar, né? Não só se ele tem, né, e a quantidade de familiares que ele tem, mas avaliar a qualidade dessas relações, né? Se ele pode contar com essas pessoas. E as escalas trazem essas perguntas, né? Eu vou dar até um exemplo para vocês, né, de escalas, por exemplo, né? Só para os profissionais que estão interessados, idosos também, a gente tem, vamos ver aqui,
A gente tem uma escala, né, adaptada de CACS, né, que a gente vai avaliar a questão da atividade básica de vida diária. Aí, por exemplo, a gente vai avaliar do banho, né? O idoso recebe ajuda, ou ele recebe uma ajuda só para fazer higiene de determinada parte do corpo, né? Na questão de se vestir, ele consegue pegar as roupas, ele consegue se vestir sem ajuda ou ele precisa de ajuda? Questão de transferência, né? Ele consegue deitar na cama, ele consegue sentar na cadeira e levantar sem ajuda ou ele precisa de auxílio para alguma dessas coisas? Aí a gente tem outras escalas aqui, por exemplo, né? Deixa eu pular algumas aqui. Deixa eu ver, a gente tem escala de avaliação sensorial, né? Para ver questão visual, questão auditiva do idoso. A gente tem na questão da escala de depressão geriátrica, né? A gente tem até uma escala abreviada de depressão geriátrica. Aí a gente vai avaliar, vai perguntar para o idoso se ele está satisfeito com a vida, se ele já interrompeu muitas de suas atividades, ou seja, várias características aí das pessoas depressivas. Aí a gente vai ver se ele está com essas características, né? Se ele acha a vida dele vazia, se ele está se aborrecendo com frequência. Por quê? Como eu já falei para vocês aqui, a irritação, aborrecimento com frequência é um dos sintomas de depressão, né? Se ele está sempre com essa sensação de que algo ruim vai acontecer, se ele se sente alegre na maior parte do tempo, se ele se sente desamparado na maior parte do tempo, e por aí vai. Só que tudo isso vai nos dar um número, né, uma classificação aí para estar avaliando vocês. Aí tem a questão do ambiente, né, por exemplo, né, qual cômodo que normalmente esse idoso senta, né, ele senta na cadeira, ele senta no sofá, ele senta na cama, enfim, aí tem a questão dos móveis, né, da casa, tem a questão de perguntar se ele precisa de outro móvel para ele se levantar da cadeira ou levantar do sofá. É muita coisa que a gente vai avaliar, é uma avaliação demorada, né, a gente pergunta quantos banheiros tem, em que andar tem, qual é o tipo de piso, né, se tem escada, se tem corrimão, toda a avaliação da vida do idoso, a gente levanta tudo para poder justamente estar aí fornecendo o melhor plano de cuidados para esse idoso, construindo esse plano de cuidado junto com ele, né? Para que ele tenha aí mais, ele tenha uma avaliação perfeita, né? Não perfeita, mas que traga mais subsídios aí, para ter um plano de cuidados que traga mais qualidade de vida para ele, né? Marinês colocou, acho que ele está procurando a Juliana. É verdade, Marinês, que ele vive atrás de mim. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. A Maria Teodora, como faz para orientar a família a buscar essa avaliação pelo SUS? Então, Maria Teodora, como eu falei agora, né? A família deve procurar saber se nesse município existe algum serviço específico de atenção ao idoso. Como que você vai saber disso? Geralmente ligando ou para a própria Secretaria de Saúde do município ou subsecretaria do idoso, alguns municípios têm, ou o próprio conselho do idoso, ou procurar um assistente social do município, né, de vocês, e aí procurar saber se existe algum serviço específico de atendimento ao idoso. Se existir, geralmente dentro desse serviço eles vão usar os protocolos do Ministério da Saúde, né? E dentre esses protocolos a gente tem a orientação de fazer a avaliação multidimensional do idoso utilizando essa caderneta, tá bom? Ângela falou para mim que vai ter que sair. Ângela, gratidão pela sua presença, tá bom? Muito obrigada aí pela sua participação na live, tá? Boa noite, Lúcia Manhães também, seja bem-vinda. Bom, gente, é isso para hoje. Se não tiverem mais perguntas, é esse o tema. Busquem fazer essa avaliação multidimensional, busquem profissionais que façam essa avaliação, busquem essa organização da vida de vocês, do cuidado de vocês, né? Avaliar esses riscos, avaliar as possibilidades, né? Avaliar onde vocês podem melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, procure um profissional, né? Um especialista em gerontologia, um gerontólogo, um geriatra, né? De preferência, uma equipe de saúde que possa estar te atendendo para que você não fique aí vagueando em diversos serviços de saúde e muitas vezes trazendo complicações para você mesmo, tá bom? Aí você que é profissional, né? Que está interessado em atuar realmente nessa área, busque se especializar. Em breve eu vou abrir alguns cursos aí também, não de especialização, né, mas eu tenho os cursos de capacitação. Para quem não tem nenhum conhecimento na área, é importante ir nos primeiros passos, né, que é conhecer um pouco o que é a geriatria e a gerontologia. A gente tem um curso de introdução à gerontologia e depois, né, começar a caminhar aí para talvez uma especialização, tá bom?
Então, a Irani tá me perguntando aqui um outro assunto, como abordar o idoso agressivo com Alzheimer, né? Então, Irani, isso dá uma live, já tem uma live, tá? Procure lá no meu canal do YouTube, tem uma live, se eu não me engano, deixa eu ver, não sei se é como lidar com a agressividade do idoso com Alzheimer, mas coloca assim, Juliana Benevides, tem 2 vídeos. Coloque Juliana Benevides, Alzheimer, agressividade. Só entrar no YouTube e colocar isso, Juliana Benevides, Alzheimer, agressividade. Aí, depois você bota Juliana Benevides, Alzheimer, acalmar idoso, tá? E Juliana Benevides, mudança de comportamento no idoso. Tem 3 lives, e aí você vai aprender como lidar com a questão da agressividade, tá bom? É muito importante assistir esse vídeo, porque, inclusive, muitas pessoas, né, acham que o idoso que tem Alzheimer não pode fazer, não vai fazer nada, né, demais, e muitas vezes durante aí os momentos dele de confusão, enfim, ele pode fazer realmente uma coisa muito séria contra você, tá, Irani? Já vi casos, assim, muito sérios, a mulher, mas ele não vai fazer comigo, ele é meu marido, ele me ama, sim, mas ele tá acometido por uma doença, né, que é o Alzheimer, então muitas coisas se passam na cabeça dele, ali, desconfiança, medo, que podem fazer com que ele seja agressivo. Então, Irani, dá uma olhadinha lá, tá bom? Procura lá no YouTube, Juliana Benevides Alzheimer, você vai encontrar essas lives que vão te ajudar, tá bom? Terezinha Beguelini, gratidão, minha linda, gratidão. Eu sei que você está sempre aqui comigo. Eu quero agradecer, gente, a presença de todos vocês, tá? Das minhas ex-alunas aí, todos que não foram minhas ex-alunas também, mas que me acompanham, vocês que são novas. Peço a vocês aqui no Instagram que depois cliquem na setinha, compartilhem, depois curtam o vídeo que vai ficar no IGTV. E vocês aqui no Facebook também, compartilhem, comentem, marquem outras pessoas, tá? E quem vai assistir pelo YouTube é a mesma coisa, não se inscrevam de também se inscrever no canal, tá bom? Forte abraço para vocês, gente. Fiquem na paz, a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser. E lá do SEC estava chorando aí no início da live. Eu também estou muito emocionada, sinto saudades, tá? Da época que a gente fazia live todos os dias. Não estou conseguindo fazer todos os dias, morro de saudade de vocês, mas vocês sabem que eu não abandono as minhas redes sociais, né? Maria de Jesus também. Não abandono vocês, não abandono minhas redes sociais, né? Sempre estarei aqui com vocês. E mesmo que não seja todos os dias, né? Agora que eu estou aí no doutorado, a correria é muito grande, não estou aqui todos os dias, mas sempre estou por aqui sim, fazendo vídeos, né? Trazendo informações, tá bom? E gratidão aí a presença de vocês, gratidão, Tilma, Tilma, gratidão pela sua presença, tá bom? Não se esqueça, Tilma, eu vou falar Tilma, né? Não tô chegando direito, eu acho que é Tilma. Pois entra lá no YouTube, assiste a meus vídeos, tá bom? Tem mais de 400 vídeos lá sobre saúde do idoso. Beijão, gente. Até a próxima live, Raquel. Beijinho.